Recebi uma pergunta: quais foram as piores gambiarras que você já viu nos instrumentos? Hoje nós vamos falar de 8 delas. Primeira delas, eu vi várias, né? Mas uma delas que eu vou colocar aqui como primeira é alma de lápis, né? Olha que interessante. Algumas vezes eu já vi isso. Fui ajustar o instrumento, olhei, né? Falei, nossa, que alma estranha. Quando eu tirei, era um pedaço de lápis que estava ali. O que a gente tem que imaginar é que o que leva a vibração do tampo para o fundo é a alma do instrumento. Quanto mais eficaz for essa transmissão, estou usando palavras mais fáceis, né, de se compreender, melhor vai ser a resposta. Quando você está dirigindo um carro, você acelera, você tem uma resposta. Quando você freia, você também tem. Se você tem um motor bom, um freio bom, você tem uma resposta melhor. Tá? Então, primeiro destas gambiarras que eu vi foi a alma de lápis, tá bom? Antes da gente continuar, agradecimento por nos acompanharem. Quem ainda não conhece nosso trabalho, seja muito bem-vindo, prazer tê-los inscritos aqui no canal, tá bom? E recados rápidos, podem nos enviar instrumento para ajuste de todo o Brasil. É só entrar em contato aqui através do WhatsApp e enviar um instrumento. Esse aqui mesmo foi enviado. Se você tem seu instrumento para ajustar, ainda não conhece nosso trabalho, dá uma olhadinha nos meus vídeos aqui, que a gente tem quase 3.000 vídeos, né? Fora nas outras redes sociais e até outros canais de música, tá bom? Então vocês vão gostar bastante de ter o seu instrumento ajustado. Antes da gente continuar falando da segunda gambiarra que eu já vi, né, do segundo erro que eu já vi, é importante salientar que a ideia desse vídeo é instruir, tá? É instruir. Por quê? Eu não imagino que uma pessoa falaria assim: eu sei que o certo é uma alma de abeto alemão, mas eu vou pôr uma alma de lápis mesmo assim, né? Porque eu gosto de fazer uma coisa ruim. Não. Às vezes não tinha recurso, às vezes não sabia, às vezes era o único instrumento que parou na mão da pessoa, às vezes não tinha acesso, né? Hoje a gente recebe um instrumento do Brasil todo e do mundo todo, ou seja, é muito mais fácil você ter um contato com o luthier. Há tempos atrás não era, é fato isso, né? A internet facilitou muito, então é um fato, tá bom? Então a ideia é sempre a instrução. Se você ver alguém achincalhando, debochando, isso aí não se faz, tentando transmitir algo de uma maneira mais arrogante, saiba, não é a alma de professor. O professor quer instruir, corrige, é fato que corrige, mas corrige instruindo e não lacrando, igual se fala hoje, tá bom? Então, alma de lápis, já vi algumas vezes, você não vai ter um som bom, tá bom? Segunda das gambiarras que eu já vi, cravelha colada. Uma vez, né, um cliente trouxe um violino, eu olhei assim, né, vi bem sujo, melado, que depois eu vinha saber que era de cola, já seca, né, aí eu fui ver como estava o ajuste das cravelhas, não mexia, aí eu fui ver, falei, o que aconteceu aqui? Estava desafinando muito no calor, aí eu colei as cravelhas, a pessoa não sabia, né? Alguém estourou, eu falei, não, meu Deus do céu. Ou seja, para reparar aquilo ali, ele gastou muito mais do que um jogo de cravelhas caro e todo um ajuste, porque não saía. Então, se eu forçasse, eu podia quebrar a voluta. O que eu precisei fazer? Literalmente eliminar a cravelha, tirar essa parte, vir fazendo um furo, não era cola que saía umedecendo, era cola super bonder, e vir tirando, eu fui literalmente destruindo a cravelha, cavando ela, né? Igual fazer um túnel para o metrô, fui cavando, tirando todo aquele material ali, ou seja, ele gastou neste restauro um valor considerável, ou seja, se tivesse assistido o nosso vídeo aqui de forma gratuita, teria economizado bastante. Cravelha colada, não faça isso. Se seu instrumento está desafinando muito, não é motivo para colar a cravelha, e sim ajustar. Tudo vai do que a gente fala, que é a sonorização. Estou aprendendo a tocar violino, sonorização, ou seja, ajuste o instrumento, tá bom? Terceira das gambiarras, das piores gambiarras
que eu já vi. Certa vez, recebi um cliente, né? Esse agora não estou lembrado se ele enviou um instrumento igual esse caso, se ele veio pessoalmente até o ateliê. Eu acho que ele enviou porque era de outro estado. E aí eu toquei, badalei as notas, vi um som bem estranho, olhei, aqui estava normal. Quando eu virei, aqui na lateral tinha um furo, um orifício grande até, não era um furinho assim de uma broca de 10 milímetros, não, era maior, tomando quase toda a lateral. Eu falei assim, nossa, o que aconteceu aqui? Né? Aí eu perguntei para ele, olha, ele não tinha me falado que estava com isso antes de enviar um instrumento, né? Ele queria restaurar isso e certamente investir um valor razoável, porque a gente tem que, às vezes é uma coisa que parece ser simples, mas não é. Então, eu não consigo trocar uma lateral dessa, que ali era o caso, infelizmente, sem abrir um instrumento, sem mexer no tróculo, que é a parte que segura aqui, sem pegar uma outra madeira, o mais parecido possível, e fazer uma curva igual naquela forma, sem colar, depois ter que fechar, fazer um verniz igual, ou seja, são vários processos. Mas por que você fez isso, né? Furou a lateral. Ah, porque eu queria receber a instrução que ia ficar com um som igual do Stradivarius. Olha, né? Longe de mim de querer ofender quem te instruiu, jamais faria isso, mas quem te instruiu não sabia o que estava fazendo, né? Então não faça isso com o seu instrumento, não fure ele, tá? Então, passando a instrução aqui para vocês, evitem essas coisas. Eu até questionei ele, você furou para ficar igual um Stradivarius? Ele, sim. Mas o Stradivarius é furado? Né? Não, então não faz o menor sentido, tá bom? Então evitem essas questões de destruir um instrumento, me sumiu a palavra agora, esses cortes no instrumento, tá bom? Evitem. Questão 4. Alma com 2 violinos, quarta gambiarra. Uma vez esse cliente veio pessoalmente, eu olhei um instrumento assim, falei, seu violino tem 2 almas? Ele, sim, tem 2 almas, que é para melhorar o som, ele tinha uma tese, enfim, né? Não faça essa gambiarra. Uma alma já é o bastante. Podem haver estudos exóticos ou assim, ou assado, mas esse é o tradicional. Esse instrumento foi construído desta maneira, tá bom? Então vai acabar não funcionando. Quinta gambiarra. Colocar perfume na alma. Certa vez eu recebi um cliente, quando ele abriu o violino, cheiro gostoso de perfume assim, aí eu olhei e falei, nossa, esse violino tá bem perfumado, né? Aí ele, eu coloco perfume na alma. Eu falei, como? Então toda vez ele vinha, pegava um borrifador e para o som sair mais perfumado, né? Indicava, ele falou, olha, quem falou isso para você? Eu acho que está brincando, fez alguma anedota, alguma piada e você caiu. E aí o perfume tinha álcool na composição ou alguma outra coisa que machucou todo o verniz aqui, né? Caiu álcool e manchou todo o verniz, né? E a alma precisou trocar. Ou seja, não passe perfume na alma do seu instrumento. Sexta gambiarra das que eu mais vi. Hoje está acabando, graças a Deus, muita coisa com as informações que a gente transmite aqui no canal. Eu vi que atenuou, acabou, e é interessante, graças a Deus. Ou seja, vamos imaginar que assim, já assistiram nossos vídeos assim, mais de 5 milhões de pessoas. Não estou dizendo inscritos, né? Porque no Brasil não tem tanta gente interessado nisso, mas eu estou dizendo que assistiram, se somar visualizações dos vídeos aqui nas outras redes sociais que a gente tem. Dessas 5 milhões de pessoas, se a gente pegar um número conservador, né, de 10%, que deixou de fazer alguma gambiarra, alguma besteira no instrumento, passar álcool, acetona, arrancar o verniz, que é essa que eu vou falar agora, lixar o verniz para abrir o som. Se 500 mil pessoas deixaram de fazer isso, a gente imagina a economia que nós giramos. 500 mil pessoas. Quanto custa um verniz? Nem sempre foi todos os verniz, mas às vezes é uma cravelha isso ou aquilo, ou às vezes é um erro simples de ter tocado sem ajustado. Olha o impacto
que nós geramos, né? Então, eu acho muito interessante esse trabalho, por isso que a gente continua. As visualizações dos vídeos nominalmente são baixas, mas quando se soma 3.000 vídeos nessa rede social, 2.000 na outra e tal, é um número considerável, tá bom? Então, sexta gambiarra, lixar o verniz, isso era muito comum, eu tenho visto muito pouco, só com quem às vezes não quer assistir mesmo. Então, tinha um verniz bonito assim, eu vou lixar a lateral aqui do verniz, tal, e aí eu vou para melhorar o som. Não, isso piora, graças a Deus a gente tem visto isso. Para não lixe, por quê? Por vários motivos. Na verdade, sempre quem faz a gambiarra que tem que justificar porque está fazendo, e não a gente, né, explicar porque o certo é o certo. É igual eu falo assim, alguns anos atrás, é engraçado, né, se a gente voltar 20 anos atrás, a gente vê como as pessoas já pensavam muito diferente. Eu estava assistindo uma reportagem antiga, né, na Rádio Cultura, na TV Cultura, Roda Viva, e os jornalistas lá perguntando para um político, não, por que ele queria multar o pessoal que não usasse cinto de segurança, né? E brigando com ele, não, mas o senhor está obrigando o pessoal a usar o cinto de segurança, ou seja, ele queria que as pessoas usassem o cinto de segurança, que é o certo. Ele estava tentando que justificar o certo, né? Então, aqui no Brasil, né, com perdão do exemplo pueril que eu vou usar, é o poste que faz xixi no cachorro, né? Não é o cachorro que faz xixi no poste, é o contrário. Então, às vezes, a gente tem que justificar por que não pode destruir, mutilar o verniz. Quando você faz isso, você tem aqui várias medidas, né? Quando você lixa, você está alterando as medidas, então você vai, além de estragar, trazer vários problemas sonoros, como o lobo, tá? Então, não pode lixar por isso. Sétima modinha. Olha, na minha região, e onde eu congrego, sumiu isso, que é cavalete adulterado. E eu também entendo um pouco o motivo das pessoas que fazem isso. Você pega um cavalete, né, aqui tá bruto, mas no caso ajustado, e faz adulterações, fazem cortes nele, ou fazem uma falsa adulteração, que não é falsa, é verdadeira, mas é um termo, que é furar o cavalete aqui por dentro. Isso vai fazer com que seu instrumento berre, mas não tenha timbre, né? Também não pode, é claro no manual de orientação. Nunca pôde, né? Nunca pôde, mas agora está mais claro. Por que não pode? Não pode porque você faz com que o instrumento grite. Quando o instrumento grita, você vai descaracterizá-lo. Quando eu digo que entendo, né, não concordo, mas entendo o pensamento por trás de quem faz isso, é porque a gente ainda tem, né, nas nossas orquestras da congregação, um conjunto muito desequilibrado, né? A gente tem muitos metais, muitos sopros para poucas cordas. E aí o que acontece é o seguinte, as cordas não se ouvem, que é inclusive um vídeo que eu estou gravando a respeito disso. E aí precisa de mais som e começa a fazer isso, ao invés de diminuir, às vezes ao invés de quem está falando alto falar mais baixo, quem está falando baixo começa a gritar também. É outra coisa que eu também não entendo. Mas cavalete adulterado, né? Sétima gambiarra, que eu vejo muito. Graças a Deus, estou vendo menos. Oitava, cavalete de acrílico. Há algum tempo atrás eu vi, né? Seria muito vendido isso, acho que no Mercado Livre, eu olhei e falei, nossa, e graças a Deus eu vi que isso parou. Então eu acho que a influência nossa ensinando, mostrando, fez diminuir muito esse tipo de coisa, tá bom? Então mais uma vez, finalizando esse vídeo, tudo isso aqui é para orientar. Ah, eu tenho problema, a gambiarra tal, tal e tal. Não tem problema, aprenda e resolva, tá? Eu também, antes de ter orientação, já fiz cada coisa. Nossa, eu passava tanto breu, né? Breu eu falo que é uma coisa que o pessoal passou demais. Eu lembro uma vez na escolinha de música, pediram o meu breu emprestado. Meu breu estava novo, cheio. Acreditem, daqui 30, 40 minutos me devolveram um breu. Tinham usado, assim, 70% do breu.
Falei, meu Deus do céu, quantas pessoas passaram em Breu? 800 irmãos passaram em Breu? Né? Entenda, muita luz é igual muita escuridão, você não consegue enxergar. Muito Breu também não faz efeito, tá? Lembrei disso aqui. Então, muitas dessas coisas a gente vai aprendendo. Se você faz isso, não tem problema. Você pode até nos enviar um instrumento para ajuste, se o instrumento tiver algum desses problemas. Só entrar em contato através do WhatsApp, tá bom? Espero que tenham gostado. Desde já, muito obrigado por nos acompanhar.